Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, então, dar continuidade à nossa leitura do profeta Zacarias, nosso oitavo encontro, Zacarias, capítulo 8, do versículo 1 a 23. Com este capítulo, nós vamos terminar a primeira parte do livro de Zacarias, o primeiro Zacarias. A partir do capítulo 9, nós vamos começar a parte do Deutero Zacarias, o segundo Zacarias, com dois livros distintos. Então, a primeira parte agora e depois nós vamos continuar com a segunda parte. Ouçamos o final da primeira parte do livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 1 a 23. Ouçamos. Promessas. A palavra de Javé dos Exércitos foi dirigida nos seguintes termos. Assim diz Javé dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou fervendo de ciúmes por sua causa. Assim diz Javé dos Exércitos: voltarei a Sião, habitarei em seu meio, Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel, e a montanha de Javé dos Exércitos terá o nome de Montanha Santa. Assim de Javé dos Exércitos, velhos e velhas, ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, todos de bengala na mão por causa da idade. Mas logo as praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas a brincar pelas ruas. Assim diz Javé dos Exércitos: se isso parece impossível aos olhos do resto deste povo, seria impossível também para mim naqueles dias, oráculo de Javé dos Exércitos. Assim diz Javé dos Exércitos: eu estou libertando meu povo dos países do nascer e do pôr do sol. Eu vou trazê-los de volta para morar na cidade de Jerusalém. Então eles serão meu povo e eu serei o Deus deles, na fidelidade e na justiça. Assim diz Javé dos Exércitos: coragem! Vocês que nesses dias ouvem essas palavras da boca dos profetas. No dia em que foram postos os alicerces para a construção do templo de Javé dos Exércitos. Antes desses dias, não havia pagamento nem pelo trabalho do homem, nem pelo trabalho do animal. Não se podia ir e vir tranquilamente, por causa do inimigo. Eu tinha colocado todos uns contra os outros. Mas agora eu não vou ser para este resto do povo como fui nos tempos antigos. Oráculo de Javé dos Exércitos. Porque a semeadura vai ser em paz. A parreira dará o seu fruto. A terra dará o seu produto. O céu dará o seu orvalho. Darei tudo isso como herança ao resto deste povo. Então, da mesma forma como vocês foram maldição entre as nações, casa de Judá e de Israel, agora eu os salvarei, e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, coragem. Assim diz Javé dos Exércitos: da mesma forma como planejei um castigo contra vocês, quando seus antepassados me aborreceram, de Javé dos Exércitos, e eu não me arrependi, assim também nesses dias eu planejarei a felicidade para Jerusalém e para a casa de Judá. Não tenham medo. Vocês praticarão isto. Digam a verdade a seu próximo. Julguem com integridade nos tribunais de vocês. Não tratem mal. Não tramem o mal contra o seu próximo. Não amem o falso testemunho, pois eu odeio todas essas coisas, oráculo de Javé. A palavra de Javé dos Exércitos me foi dirigida dizendo: assim diz Javé dos Exércitos: os jejuns do quarto,
quinto, sétimo e 10º mês serão para a casa de Judá um contentamento, uma alegria, uma festa muito feliz. Amem a fidelidade e a paz. Assim diz Javé dos exércitos. De novo virão povos e moradores das grandes cidades. Os moradores de uma cidade irão para outra dizendo: vamos aplacar a Javé. Eu vou com você visitar Javé dos exércitos. Povos numerosos e nações poderosas virão à procura de Javé em Jerusalém, para aplacar a Javé. Assim diz Javé dos exércitos. Nesses dias, 10 homens de todas as línguas faladas pelas nações pegarão um judeu pela barra do manto, dizendo: nós queremos ir com vocês, pois ouvimos falar que Deus está com vocês. Este é o texto do nosso capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 23. Vamos então passar a nossa leitura. Vamos ver o versículo 1 e o versículo 2 juntos. A palavra de Javé dos exércitos foi dirigida nos seguintes termos. Versículo 2. Assim diz Javé dos exércitos: tenho muito ciúme de Sião. Estou fervendo de ciúmes por sua causa. Aqui encontramos profecias cujo objetivo é o encorajamento do povo no pós-exílio da Babilônia. São 10 promessas que dão forças para os judeus enfrentar o futuro, estimulando os construtores desencorajados diante do trabalho a ser feito. No anúncio deste capítulo, vemos Javé falar de uma nova aliança entre Deus e seu povo. O futuro só terá sentido se os judeus aprenderem a prática da justiça. A primeira promessa impõe um tema apaixonado. Trata de uma alusão matrimonial, aliança com Deus e seu povo. Deus é um Deus ciumento pelo seu povo. No capítulo 1, versículo 14, Javé diz pelo profeta Zacarias: tenho ciúmes de Jerusalém e Sião, um ciúme muito grande. Claro, aqui é um antropomorfismo, isto é, está dando características humanas a Deus. Deus não abandonará seu povo, pois seu amor ciumento por Judá não faz separar de sua amada Israel, Jerusalém e o seu templo. Assim, este ciúme faz Javé voltar para Jerusalém cheio de compaixão, e o templo então será reconstruído. Aqui se refere à primeira visão do profeta Zacarias, capítulo 1, do versículo 7 a 17. Versículo 3. Assim diz Javé dos exércitos: voltarei a Sião, habitarei no seu meio Jerusalém. Jerusalém será chamada cidade fiel, e a montanha de Javé dos exércitos terá o nome de montanha santa. A segunda promessa aqui recolhe ao tema da terceira visão, Zacarias, capítulo 2, versículo 15 a 17. E o tom apaixonado vai serenando. Assim, os novos nomes querem exprimir a mudança interior operada e a vida da graça junto de Deus. É o acesso à graça divina. Festeje, fique alegre, filha de Sião, pois eu estou vindo para morar com vocês. Zacarias, capítulo 2, versículo 14. Versículo 4. Assim diz Javé dos exércitos: velhos e velhas ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, todos de bengala na mão, por causa da idade. As praças são os lugares públicos da cidade. Os idosos alcançarão uma vida feliz, uma velhice feliz, graças a um longo período de paz. Jerusalém será, como diz o nome, cidade da paz. Esta é a terceira promessa. Os idosos se cruzam e vivem pacificamente em Jerusalém. Enquanto o livro das Lamentações de Jeremias dizia que a crueldade
não respeita nem o idoso, nem as crianças. O texto das Lamentações afirmam: os anciãos da cidade de Sião se sentam. Os anciãos da cidade de Sião se sentam no chão em silêncio e jogam poeira na cabeça, vestidos de luto. Os jovens de Jerusalém baixam a cabeça até o chão, enquanto crianças e bebês desfalecem pelas ruas da cidade. Isso aqui nós vemos em Jeremias, as Lamentações, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 11. Tudo isto como resultado da destruição de Jerusalém e do templo da Babilônia. Agora, após o exílio, Jerusalém se torna a cidade da paz. Os idosos estão nas praças, se alegram, vivem a sua realidade, a sua velhice em paz. É o período de paz, o pós-exílio de Jerusalém. Versículo 5. Mas logo as praças da cidade ficarão cheias de meninos e meninas a brincar pelas ruas. A alegria voltará à cidade. Voltará para os idosos, para as crianças, que brincam livres e em paz na cidade. Versículo 6. Assim diz Javé dos exércitos: se isso parece impossível aos olhos do resto deste povo, seria impossível também para mim naqueles dias? Oráculo de Javé dos exércitos. A certeza do profeta transporta já aos dias futuros do cumprimento destes oráculos, que trazem conforto e esperança. Aqui vem a quarta promessa. 20 anos depois da primeira repatriação, os sonhos parecem impossíveis. Tudo destruído, tudo em ruínas. Mas não são impossíveis. O que pode parecer pesado, e às vezes até muito para os seres humanos, não é para Deus. Para Deus nada é pesado. Cabe aos homens se colocar a trabalho. Sem este, não se reconstrói, não se pode entregar ao desânimo. Versículo 7. Assim diz Javé dos exércitos: eu estou libertando meu povo dos países do nascer ao pôr do sol. A quinta promessa com o novo êxodo até a nova aliança. A nova libertação, não cita a Babilônia, mas os países do nascente ao pôr do sol. O pôr do sol, as nações costeiras do Mediterrâneo. Aqui faz semelhança aos textos de Isaías, no capítulo 60, do versículo de 1 a 9. E inclui os 4 cantos da terra. Todos os dispersos pelo exílio voltarão, de todos os cantos da terra. Versículo 8. Eu vou trazê-los de volta para morar na cidade de Jerusalém. Então eles serão meu povo e eu serei o Deus deles, na fidelidade e na justiça. A nova aliança é uma iniciativa divina. Restabelece a aliança que tem como fundamento na fidelidade e justiça, que constitui uma exigência moral feita pelo povo com Deus, e que Deus é a garantia dessa aliança, deste pacto. Versículo 9. Assim diz Javé dos exércitos: coragem, vocês que nesses dias ouvem essas palavras da boca dos profetas, no dia em que foram postos os alicerces para a construção do templo de Javé dos exércitos. A mensagem de Javé pela boca dos profetas é para encorajar os construtores. Existe uma divisória, um antes e um depois, que foram colocados os alicerces. Antes de colocar os alicerces, depois de colocar os alicerces. O profeta fala para incentivar os construtores
que relutam diante da construção do templo e do muro de Jerusalém, desanimados. O passado, o tempo dos pais, as desgraças se prolongam até o tempo de Zacarias. Alguns neste tempo estavam desanimados. A partir do oráculo de terem colocado os alicerces do templo, começa uma nova era de paz e bem-estar. Versículo 10. Antes desses dias não havia pagamento nem para o trabalho do homem, nem para o trabalho do animal. Não se podia ir e vir tranquilamente por causa do inimigo. Eu tinha colocado todos uns contra os outros. Uma primeira oposição. A desgraça não era a ocupação externa, mas as rivalidades internas. Não havia paz e segurança nem mútua confiança no trabalho. Os trabalhos não eram pagos, os trabalhadores não recebiam seu salário, nem o animal sua porção pelos trabalhos. Não havia segurança nas ruas, nem liberdade diante do perigo. Insegurança das ruas e a violência. A cidade estava dividida uns contra os outros. Versículo 11. Mas agora eu não vou ser para este resto do povo como fui nos tempos antigos, oráculo de Javé dos Exércitos. A diferença entre o antes, tempo dos pais antigos, e o agora. O agora reina a paz. O resto de Israel terá Deus agindo em favor dele e trazendo a paz. Versículo 12. Porque a semeadura vai ser em paz. A parreira dará o seu fruto. A terra dará o seu produto. O céu dará seu orvalho. Darei tudo isso como herança ao resto deste povo. Deus dará a bênção e fertilidade. O agricultor poderá trabalhar em paz. A terra vai dar seus produtos. A terra vai ser fertilizada pelo orvalho. A terra será dada ao resto de Israel como herança. Versículo 13. Então, da mesma forma como vocês foram maldição entre as nações, casa de Judá e Israel, agora eu os salvei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, coragem. Aqui vem a segunda oposição. Vem renovada a promessa patriarcal de Gênesis, capítulo 12, versículo 17. A desgraça, derrota total, extrema, que atingiu os judeus, fez deste povo objeto de desprezo e maldição. Por meio da nova intervenção de Javé, com o fim do exílio, o retorno à terra prometida, por meio da salvação, recupera a dignidade de povo bendito. Eles voltaram então da Babilônia e voltaram então a receber a bênção divina. Versículo 14. Assim diz Javé dos Exércitos, da mesma forma como planejei um castigo contra vocês, quando seus antepassados me aborreceram, assim diz Javé dos Exércitos, eu não me arrependi. Sexta promessa. E terceira oposição. Aqui inicia uma comparação entre o antes, o castigo planejado por Javé contra o seu povo, a correção, diante da não observância da aliança, não viver o código da aliança, e que Javé não se arrependeu. O castigo tinha uma função corretiva e pedagógica. Versículo 15. Assim também nesses dias eu planejarei a felicidade de Jerusalém, e para a casa de Judá não tenho medo. Se antes foi marcado pela correção, o agora nesses dias, os tempos serão outros. Por isso a confiança de Javé. O tempo do castigo passou. Israel deve manter a fidelidade e a aliança para manter a bênção. Jerusalém, cidade santa, a casa de Judá, vão encontrar, Jerusalém, a cidade santa, a casa de Judá,
isto é, Jerusalém vai encontrar a felicidade. Versículo 16. Vocês praticarão isto. Digam a verdade a seu próximo. Julguem com integridade nos tribunais de vocês. Os notáveis se reuniam nas portas da cidade para debater os problemas jurídicos e promulgar sentenças. Lugar público, nunca às escondidas. Aqui temos as exigências étnicas dessa sexta promessa. A ênfase, a sinceridade e a justiça como base da relação social, com a aliança. Versículo 17. Não tramem mal contra o seu próximo. Não amem o falso testemunho, pois eu odeio todas essas coisas, oráculo de Javé. Nessa sétima promessa, a bênção dada vem condicionada com a observância ética da aliança, feita por compromisso de dois lados, de um lado Javé, de outro povo, com a promessa de observância ética. Por isso, jamais tramar, jamais fazer armadilha contra o próximo. E contrário, agir contrário aos antigos, porque o que eles fizeram, fez realizar o castigo de Javé. Eles provocaram o castigo de Javé. Porque não exerciam testemunhos verdadeiros, mas falsos julgamentos, e por isso foram castigados. Mas agora que os julgamentos sejam justos, julgando com integridade nos tribunais. Então, essa observância da lei, de usar a lei para a verdade e não usar a lei para fins de benefícios ilícitos, que vai contra a aliança. Versículo 18 e versículo 19. A palavra de Javé dos Exércitos me foi dirigida dizendo, 19. Assim diz Javé dos Exércitos, os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º mês serão para a casa de Judá um contentamento, uma alegria, uma festa muito feliz. Amém. Amem a fidelidade e a paz. Então, amem, é o verbo amar, imperativo, a fidelidade e a paz. Aos jejuns que encontramos em Zacarias, capítulo 7, versículo 3, o profeta acrescenta o jejum do 4º mês, que comemora a brecha feita nos baluartes de Jerusalém, e o 10º mês, que recordava o cerco de Jerusalém. Nós encontramos isso no 2º livro de Reis, capítulo 25, do versículo 1 a 4. Aqui uma quarta oposição que coincide com a 8ª promessa e fala da restauração do culto, restaurando aqui o jejum litúrgico, 4º, 5º, 7º e 10º mês. Não se deve observar só o jejum do 5º mês, mas esses jejuns no 4º e 10º meses, no 4º e 10º mês, serão transformados em festas de alegria. Lembrando os jejuns do 4º e do 10º mês, comemorava a brecha aberta nos muros de Jerusalém, os baluartes dos muros, e o começo do cerco, o 10º mês, que também era feito em jejum. Então foi estendido o jejum para depois da Babilônia, do exílio da Babilônia. Versículo 20. Assim diz Javé dos Exércitos, de novo virão povos e moradores das grandes cidades. Versículo 21. Os moradores de uma cidade irão para outra, dizendo, vamos aplacar a Javé, eu vou com vocês visitar Javé dos Exércitos. 9ª promessa. Jerusalém se converte no centro de romaria internacional.
os estrangeiros acodem para aplacar a Javé por seus delitos, por terem maltratado os judeus. Versículo 22. Povos numerosos e nações poderosas virão à procura de Javé em Jerusalém para aplacar a Javé. As pessoas dos povos estrangeiros virão de toda a terra para Jerusalém, porque Deus está lá. Cabe aos judeus difundir esta notícia, e através deles, os povos ouvirão as boas novas da presença de Deus e desejarão acompanhar os judeus até Jerusalém. Versículo 23. Assim diz Javé dos exércitos: nesses dias, 10 homens de todas as línguas faladas pelas nações pegarão um judeu pela barra do manto, dizendo: nós queremos ir com vocês para ouvirmos falar que Deus está com vocês. A 10ª promessa. Os judeus são os mediadores, atraindo e guiando outros povos até o Senhor. Jerusalém se torna a ser o centro do universo pela presença do Senhor no meio dela. Aqui termina a obra de Zacarias. A partir do capítulo 9, iniciamos uma outra obra com o nome do profeta Zacarias, e que chamamos Deutero-Zacarias, ou segundo Zacarias. Então, essa primeira parte nos vem proposta, vai ser colocado lá um link, o primeiro Zacarias. Esse primeiro Zacarias, então, vai do capítulo 1 ao capítulo 8, e depois nós teremos uma nova pasta com o segundo Zacarias, ou Deutero-Zacarias, no capítulo 9 em diante, como veremos. Então, terminamos essa primeira parte, vamos esperar agora a segunda parte do livro de Zacarias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.